Fala galera, boa tarde, bom dia ou boa noite. Nesse vídeo aqui, já sendo bem rápido, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo curto, sem muita delonga, tá? Vou falar sobre movimentações do gráfico, tá? Antes de mais nada, não se esqueçam de entrar no Instagram e seguir, tá? Lá normalmente eu coloco quando sair vídeos novos, também eu coloco alguns vídeos de algumas operações que eu faço, tá? No dia, de noite, até de madrugada, às vezes eu faço algumas operações só para poder colocar lá, entendeu? Também, quem não for inscrito do canal, se inscreve aí, tá? Vocês dão uma força mais grande para mim, tá? A meta é 100 inscritos por enquanto, mais pra frente a gente vai aumentando as metas, né? Igual a Dilma fala, chegou na meta, dobra a meta. Enfim, hoje o vídeo eu vou falar sobre as 3 movimentações possíveis que existem no gráfico, tá? Movimentações tendenciosas e movimentação lateral, tá? O que acontece? O mercado, ele anda em ciclos, tá? Isso é bem claro, ele anda em ciclos. Em um momento, ele está em uma tendência de alta, tá? Em movimentação de alta. Em outro momento, ele está em uma movimentação lateral. Em outro momento, ele está em uma movimentação de baixa, tendenciando a baixa, tá bom? O mercado sempre vai andar entre esses três movimentos, tá? Sempre em alta, lateral ou baixa, tá? Sempre, não adianta. Qualquer gráfico que você for pegar, você vai conseguir verificar. Mais para frente no vídeo eu vou mostrar para você outros gráficos. Podemos claramente, nesse momento aqui, prever e ver claramente que até esse momento aqui houve uma movimentação de alta, porque o preço, a força de compra foi maior que a força de venda. Então nós consequentemente temos mais velas verdes com força, tá? Algumas vermelhas, obviamente tem, até porque o movimento ele tem que fazer correções. Então, por exemplo, ele subiu aqui, tá? E fez uma correção para cá, tá? Fez uma correção pequena aqui. Depois ele subiu novamente, tá? Que ele seguiu a sua tendência e fez uma outra correção aqui, tá? Poderia até colocar até melhorzinho aqui o verde aqui, né? No caso, até aqui, tá? Ele fez novamente uma subida até aqui e deu uma corrigida até aqui. Só que nesse ponto aqui já sai dessa tendência de alta. Já não estamos mais no movimento de alta, movimento de touros. Começa a partir daqui um movimento de lateralização. Esse movimento tende sempre o gráfico ficar empacado em um preço, tá bom? Por exemplo, nós vemos claramente que após essa subida aqui, após essa subida da tendência de alta, né, do movimento de alta, houve uma microcorreção aqui, depois, novamente, conforme eu falei nos vídeos anteriores, os touros tentaram romper aqui essa zona que tinha, essa zona ou região que tinha aqui de suporte, tá? E não conseguiu e começou a lateralizar, tá bom? Aqui foi, desceu, aqui subiu novamente, aqui desceu mais uma vez e ficou nessa lateralização. Então isso aqui é um movimento lateral, tá? E eu vou falar também mais para frente sobre cada movimento que podemos operar o que podemos operar no caso em cada movimento desse, tá bom? Podemos ver aqui um rompimento e mais para frente, depois de romper essa zona ou região ou taxa, ele foi fazer um pullback, que nos próximos vídeos eu vou falar sobre o pullback, tá bom? Então nesse ciclo aqui onde está a zona amarela, houve uma lateralização do preço. O preço ele ficava indo para cima e depois descia, indo para cima e descia, indo para cima e descia, indo para cima e descia, tá bom? Sempre ficava nisso até acontecer o rompimento. Conforme eu falei nos vídeos anteriores, quando acontece o rompimento da zona ou da taxa, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma zona ou uma taxa, aqui nós temos uma zona ou uma taxa, tá bom? Caso, conforme aconteceu, o preço aqui ele rompeu aqui nessa parte aqui, tá? Vai fazer o pullback e subiu, conforme eu falei, quando há um rompimento, há continuidade de movimento. Então, por exemplo, se por exemplo tivesse rompido aqui, nesse caso aqui, tá? Nós teríamos uma iniciação de movimento de baixa. Só que não, aconteceu o rompimento para movimento de alta. Então com isso houve uma movimentação de alta mais para frente, tá bom? Que nós podemos ver claramente nesse estágio aqui, ó. Nesse estágio aqui nós podemos ver uma movimentação de alta, tá? Formou até um canal, tá? De alta aqui, tá bom? Podemos ver claramente isso, tá? E depois, após essa movimentação, houve a terceira movimentação, que é a movimentação
de baixa, no qual os ursos estão ganhando dos touros, no caso estão jogando o preço para baixo, no caso aqui a movimentação de baixa iniciou-se aqui, tá bom? E depois mais para frente houve uma lateralização novamente, pequena, mas houve, tá? Houve até aqui um padrão, tá, de gráfico, que no caso seria o fundo duplo, tá? Que no caso eu vou falar um pouco mais disso para vocês mais para frente, tá? Com isso, nós podemos ver claramente que existem três movimentos do mercado. Normalmente, ele vai fazer um movimento ou de lateralização ou de tendência. Normalmente, após uma forte tendência, por exemplo, nesse caso aqui, houve uma forte tendência de baixa, tá? Nós temos algum tipo de correção mais forte, tá? Então, com isso, a lateralização aqui, ela foi pequena, tá? Houve uma lateralização bem pequena aqui, para mais para frente acontecer uma movimentação de alta para tentar corrigir todo esse preço descido, tá? Porque o que acontece? Normalmente, quando há alguma notícia, por exemplo, pessimista para, no caso, dólar australiano, acho que não, acho que é dólar australiano, negócio. No caso, como ele é a moeda base, então a notícia provavelmente foi ruim para esse dólar, tá? O que aconteceu? Foi uma notícia ruim, o preço despencou, tá? Nessa região, ele despencou, só que para não ficar no prejuízo, tá? Eles fizeram depois a correção. A correção, ela foi de acordo com um certo tempo, porque você pode ver claramente aqui, ó, que o preço ele veio daqui, tá? Se for parar aqui para ver, ó, 75,3637, tá? Ele desceu até aqui embaixo, 35 mil, e foi subir até o seu máximo, tentando aproximar do preço anterior, tá? Então houve uma movimentação de baixa, muito forte, houve uma mini lateralização com um padrão de gráfico, que no caso seria o fundo duplo, que eu vou falar mais para frente, e depois, durante um período bom, durante um longo período, houve uma subida do preço, conforme eu falei. Aqui houve a subida, eu posso fazer até melhor, posso colocar até mais forte. Houve aqui a subida, aqui houve a correção, novamente houve uma outra subida, tá? Uma outra subida, depois houve outra correção, tá bom? Para depois fazer uma descida, tá? Depois ele fazer a descida. Nós podemos ver até aqui umas linhas de Elliott, tá? Depois, mais para frente, eu vou falar também sobre isso, tá? Então eu quero deixar claro para vocês. Existem 3 movimentações, isso você tem que deixar na cabeça. 3 movimentações, 2 tendenciosas, por exemplo, existe tendência de alta e tendência de baixa. Tendência de alta vai subir, tendência de baixa vai descer. Enquanto também existe uma outra tipo de movimentação, que é a lateralização, tá? Normalmente, quem opera em Forex prefere as movimentações em tendência. Porque, por exemplo, se a pessoa ela compra no Forex aqui nessa taxa, por exemplo, ela vai ganhar até chegar na sua lateralização, tá? Então ela vai ganhar até chegar na sua lateralização. E também a tendência de baixa, a mesma coisa. Se a pessoa ela compra, ela vende aqui no caso, ela vai ganhar todo o percentual dessa descida, tá bom? Em lateralização, por exemplo, é complicado para quem opera Forex. Por quê? Porque quando a pessoa ela vai comprar, por exemplo, no topo e vai vender no fundo, ela não tem uma descida forte e nenhuma subida forte. Por exemplo, aqui ela desceu, não foi muito forte, entendeu? Aqui ela subiu, também não foi muito forte. Então, o risco é maior. Então, normalmente, quem opera Forex, normalmente não opera lateralização, opera em tendência. Porém, nós, nesse momento, como estamos fazendo operações em opções binárias, nós podemos operar em lateralização, porque nós podemos ver claramente que nós temos taxas de zonas acima de suporte e resistência, tá? Podemos ver em cima a nossa resistência e podemos ver embaixo o nosso suporte. Porque, por exemplo, se eu quisesse jogar para reversão aqui, eu teria vencido aqui. Claro, aqui seria o primeiro toque, né? Então eu não entraria aqui, mas aqui entraria e aqui entraria. Então seriam 2 wins de reversão. A mesma coisa em cima. Em cima nós podemos colocar claramente uma zona aqui, ó, nessa taxa certinho, tá? Por quê? Porque aqui é uma taxa zero, tá? Porque ela é esse ponto, normalmente essas linhas cinzas aqui, elas são taxas zeradas. Então aqui houve a primeira reversão, nós poderíamos pegar a reversão aqui, poderíamos pegar a reversão aqui, já que reverteu na outra taxa, para depois de acontecer o rompimento com o pullback, que depois eu vou explicar mais para frente o que seria o pullback, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido,
vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, no Facebook, qualquer lugar que vocês queiram, tá? Perguntando a dúvida de vocês, ou podem deixar até no comentário aí no próprio vídeo, que eu também respondo no próprio vídeo sobre o comentário, tá bom? Tamo junto, é nóis, tenha uma ótima semana, abraço!